ações aqui no Brasil. E mais, o PL comemora a renúncia do Trudeau lá no Canadá. E Haddad é chamado às pressas por Lula. Quer saber o que está acontecendo nos bastidores da política brasileira e mundial? Então, fique até o final aqui nesse vídeo para descobrir todos os detalhes. E a gente já começa com a nossa pesquisa aqui, nossa enquete de hoje. Você acha que o governo Lula vai durar até 2026? Me diz aí nos comentários. E já sem mais delongas, já vamos aqui para a primeira notícia do dia, que é a defesa da Venezuela diz que reconhecerá o Maduro, pessoal, como presidente em 10 de janeiro. O opositor, o Edmundo Gonzalez, diz que voltará ao país para a posse, mas não revelou ainda o plano para evitar a sua prisão. Então, o ministro da Defesa da Venezuela, Vladimir Padrino Lopes, afirmou nesta segunda-feira, ontem, que a Força Armada Bolivariana da Venezuela, a FARC, reconhecerá Nicolás Maduro como presidente eleito do país. Nenhuma novidade, a gente sabe que todas as instituições foram corrompidas na Venezuela. Ele ainda rejeitou o apelo feito pelo líder da oposição, Edmundo Gonzalez, que pediu no domingo passado aos oficiais das diferentes forças que a compõem para que acabem com a liderança que distorceu os princípios da instituição militar, ou seja, acabar com a liderança de Maduro. O senhor González Urrutia não entende que a FARC é uma instituição moral. Olha que palhaçada, pessoal, ligada à República Bolivariana da Venezuela e que não obedece aos desígnios ou mandatos de outras potências imperiais, declarou Padrino em uma mensagem com o alto comando militar transmitida nacionalmente. A declaração de Padrino ocorre com a aproximação da cerimônia de posse presidencial, marcada para sexta-feira, agora dia 10 de janeiro, e em meio a um clima de extrema tensão política no país. Vamos ouvir aqui, pessoal, o vídeo de militares que fizeram ameaçando o Maduro. Tá? Então vamos ouvir aqui. Pueblo de Venezuela, nosotros, oficiales de las gloriosas Fuerzas Armadas Nacionales, dentro y fuera de la República, estamos hoy aquí reunidos a los fines de unir esfuerzos con el liderazgo político nacional, con las Fuerzas Armadas y con el pueblo, para que se haga respetar la voluntad del soberano expresado en las urnas el pasado 28 de julio del 2024. Señores oficiales superiores, subalternos y tropas de las Fuerzas Armadas Nacionales, señores miembros del alto mando militar y en especial compañeros de promoción, comandantes de fuerza, alférez mayor Johan Hernández Lares, hoy general, almirante Suleimán Gutiérrez, general Lorenzo Ramírez y general Estrada Paredes. Los animo y los exhorto a actuar conforme a lo acordado, a dejar a un lado el miedo y la duda, a que actuemos con firmeza, contundencia, carácter y mucho coraje. La decisión que estamos por tomar está no solo fundamentada en el juramento que hicimos ante Dios y la bandera y en la Constitución Nacional. También serán ustedes, señores generales, protagonistas de la historia política contemporánea de Venezuela y de la Venezuela grande y próspera de justicia y de derecho que van a heredar nuestros hijos, nuestros nietos y las futuras generaciones. Al liderazgo político nacional legitimado el pasado 28 de julio del 2024. Aí, pessoal, então há um Pueblo racha, de Venezuela. Há um racha aí na Venezuela, nas Forças Armadas, tá? Então, existem militares que estão a favor do Maduro e outros contra, tá? Então, aí a gente viu os militares que estão contra Maduro chamando o resto dos militares para fazer parte aí, para que o Urrutia, vire o presidente eleito aí da Venezuela formalmente, tá?
Próxima notícia aqui, pessoal. O governo Lula tem dificuldade para agregar Centrão a evento do 8 de janeiro. Acaba que o governo Lula ele já está queimado e o Centrão não quer ficar participando desses circos que eles fazem, né, pessoal? Então acontece isso. Líderes governistas tentam convencer colegas a participar do evento do 8 de janeiro com Lula, mas enfrentam dificuldades porque está todo mundo fugindo dessas presepadas lá em Brasília, né? O governo Lula enfrenta dificuldades para trazer a Brasília os líderes de partidos do Centrão, que não demonstram disposição em participar dos eventos preparados pelo Planalto para marcar 2 anos dos ataques da sede dos três poderes. O presidente preparou uma série de ações para amanhã, né, quarta-feira, numa agenda que terá como ponto-chave a entrega de obras de arte que foram depredadas durante os atos. Olha só, 2 anos depois, será que demorou 2 anos para refazerem essas estátuas? Que foram essas obras de arte que foram depredadas? Me diz aí nos comentários. Os líderes do governo abordam os colegas na segunda-feira, abordaram, né, os colegas ontem e ligaram e pediram para que viesse a Brasília, o que definiram como uma agenda institucional, garantindo que o evento não será partidário. Tá bom, né? Acredita quem quiser. Dentre os líderes devem ficar de fora o mais importante, que é o Hugo Mota, do Republicanos, que é o favorito para assumir a cadeira de Arthur Lira a partir de fevereiro na Câmara de Deputados, né? O paraibano deve permanecer no seu estado e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, definirá nesta terça-feira se comparecerá ou não. Pessoal, próxima notícia aqui. Primeira turma do STF deve julgar Bolsonaro por suposta tentativa de golpe. O ex-presidente foi indiciado pela Polícia Federal por crimes graves, incluindo a abolição violenta do Estado Democrático de Direito e organização criminosa. Enquanto não prenderem Bolsonaro, eles não pararão, né? O ex-presidente Bolsonaro enfrenta, então, o processo judicial que pode resultar em seu julgamento aí pela primeira turma do STF. Né? Ele foi indiciado pela Polícia Federal por crimes graves, olha isso, incluindo a abolição violenta do Estado Democrático de Direito e organização criminosa. A PGR está preparando uma denúncia que pode incluir outros 40 indiciados no inquérito relacionado ao golpe. A PGR está se preparando para apresentar múltiplas acusações ao STF, envolvendo não apenas Bolsonaro, mas também ex-ministros e outros aliados. Eles querem prender toda a direita, né, pessoal? O indiciamento pela PF indica que há indícios suficientes para considerar Bolsonaro um provável autor das infrações, embora ele ainda mantenha a presunção de inocência, até que a denúncia seja formalizada e julgada. Próximo passo no processo será a manifestação da PGR, que deverá enviar a denúncia a quem? Ao Alexandre de Moraes, né, responsável por relatar o caso no STF. Então, tá bom, vamos ver o que acontece aí daqui para frente. Enquanto isso, Ana Paula Henkel aqui da Oeste, falando um pouco sobre o governo Lula. De novo, Paula, há quanto tempo nós falamos a palavra transparência no ano de 2024? Que tudo que nós precisamos no Brasil é de transparência em tanta coisa. São inquéritos ilegais, confidenciais, super secretos, que nem os advogados têm acesso no STF. O próprio sistema eleitoral, né, junta um punhado ali na sala de contagem e não respeitam o artigo 37 da Constituição, que diz que a contagem tem que sofrer escrutínio público. Onde está a transparência disso? Não sei onde a transparência. Simplesmente dizer nossas urnas são confiáveis, pronto, acabou, fechem a boca e quem questionar alguma coisa, mesmo se for um pedaço da Constituição, que é o artigo 37, eu vou abrir um inquérito. Ou seja, também, né, transparência zero. Agora, mais essa, aumento de gastos, sigilo de 100 anos, não tem transparência. Nos gastos, não tem transparência. Na lista, como você disse. E repito, Paula, uma coisa que eu venho dizendo há muito tempo e que agora, hoje nós tivemos, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, sobre a certificação da eleição americana de 2024. Hoje, a vice-presidente e presidente do Senado, Kamala Harris, certificou a eleição. Donald Trump entra na Casa Branca no dia 20. E um dos pontos em relação ao Brasil, que também inclui, Paula, a palavra transparência, vai ser
A transparência. Queremos saber o que aconteceu com aqueles navios iranianos atracados no porto do Rio de Janeiro em fevereiro de 2023. Esse assunto, Paula, vai ser um disco arranhado, porque eu tenho conversado com alguns assessores congressistas do Congresso americano, parlamentares do Congresso americano, e todos falam que essa história não desceu, principalmente para o senador agora reeleito Ted Cruz. Qual a transparência? O que aconteceu com aqueles navios? O que chegou no Brasil? O que saiu no Brasil? Lembrando que o Lula foi a uma festinha promovida pelos iranianos em um dos navios. Transparência. Esse governo nunca teve transparência e ainda temos 2 anos pela frente que serão sem transparência e com silêncio de grande parte dos blogueiros da imprensa. Tá aí, pessoal. Então, a Ana Paula Henkel trazendo novo, Paula, quanto tempo nós falamos à tona aí, né? Do que aconteceu, afinal, com esses navios iranianos que atracaram no Brasil em 2023, tá? Pessoal, próxima notícia aqui, Lula cancela férias de Haddad e convoca ministro para a reunião do Planalto. Chefe da equipe econômica voltou para Brasília e se reúne com o presidente na manhã. Foi na manhã de ontem, né? Por ordem de Lula, todos os ministros devem estar presentes para o ato em memória dos 2 anos do ataque de 8 de janeiro, na próxima quarta. Agora me diz aí nos comentários o que você acha. O Brasil pegando fogo, economia indo ladeira abaixo e o Haddad em férias por aí, né? Olha que falta de zelo, né, pessoal, com a economia do país. O presidente Lula cancelou na segunda-feira as férias do Haddad, né, convocou para reunião no Palácio do Planalto. O Haddad estava em São Paulo e voltou para Brasília na manhã de ontem para participar do encontro. O ministro estava de férias desde o dia 2 de janeiro, por ordem de Lula. Todos os ministros devem estar presentes para o ato em memória dos ataques de 8 de janeiro. Olha que palhaçada. Não achei que ele tivesse trazido o Haddad de volta em função do que está acontecendo no Brasil, na economia, no dólar, mas não, né, pessoal, para participar de um ato meramente político. Originalmente, o Haddad entraria novamente de férias de 10 a 21 de janeiro. No período, ele se dedicaria a acompanhar a recuperação da sua esposa, que passou por uma cirurgia. Porém, como Ana se recuperou bem, o ministro decidiu cancelar as férias que serão remarcadas mais para a frente. Vamos ouvir aqui uma análise, pessoal, aqui da Jovem Pan, do programa Direto ao Ponto, falando aí da avaliação do governo Lula. Boa noite aqui aos amigos, o público que nos assiste. Existe uma desconexão, como bem colocou aqui a Priscila, relacionado ao que tem de fatores positivos que o governo não consegue se comunicar, né? Esse é um primeiro ponto. Um outro ponto que eu entendo crucial é justamente essa questão da parte do governo, como por exemplo o Fernando Haddad, sempre fala, não, daqui a pouco resolve, não, vai trocar o presidente do Banco Central, vai melhorar as coisas, vai trocar a presidência do Congresso, vai melhorar as coisas. E a gente não vê ações práticas relacionadas a isso. Então, assim, é evidentemente que existe muitas coisas a serem feitas pelo governo, principalmente agora nesse ano, que é um ano pré-eleitoral, é o ano ímpar, que a gente coloca tudo em prática, né? O governo coloca tudo em prática para poder participar das próximas eleições. A gente vê uma desconexão total, quer dizer, você tem um poder legislativo totalmente à parte de uma conexão com o executivo. Não vejo o governo, né? Acho que desde Michel Temer a gente não tem o governo articulando o Congresso, a troca, o nome, não tem, né? Então, assim, o governo assiste de camarote como é que vai ser feito essas trocas das presidências. Os nomes que estão postos aí são nomes, assim, tirando a questão do Hugo Mota, que é uma figura nova, é um político jovem, mas que foi escolhido, está sendo ungido por quem está lá, que é o Arthur Lira. Eu entendo que não vai mudar, né? A gente entende que essa questão do governo ficar refém, né? E até a gente pode ver, o próprio Arthur Lira disse que ele pensava num sistema de semipresidencialismo, né? Então, assim, são pautas que a gente vê. O Congresso no Brasil cada vez mais forte, o governo refém e, assim, né? Essa retórica do governo de falar, peraí, daqui a pouco melhora, peraí, vai trocar o Congresso, vai melhorar a situação, né? A questão do Banco Central, por exemplo, é um ponto bem importante, né? A gente já tem um novo presidente de Banco Central, agora vamos ver se, de fato, o problema era o antecessor, né? Aí, pessoal, então, é uma análise feita aí por comentarista aí,
cientista político Elias Tavares, da Jovem Pan. Chegou até aqui no vídeo, então se inscreve no canal, compartilha esse vídeo, dá o like, deixa um comentário aí para justamente a gente ganhar mais visibilidade, que 2026 já está chegando aí e a gente tem eleições presidenciais. É muito importante que o nosso canal de direita esteja fortalecido até lá. Vou ficando por aqui, um grande abraço e a gente se vê num próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.